sou o Fabrício, eu participo do grupo Bio2, né? Nós estamos aqui, olha, todos, né? Sheila, Esteban, Adriana, Alejandro também está aqui, né? Então, quem entrar, convida mais gente, porque a gente vai fazer uma live aqui, surpresa, não foi divulgado, né? Mas eu tenho certeza que vai ser bacana. Não sei qual vai ser o assunto, provavelmente biodança, né? Biodança, vida, amizade, essas coisas. Mas vamos lá, vamos ver, vai ser uma surpresa isso aqui tudo, tá bom? Então eu vou passar a palavra para eles. Boa noite, eu sou Sheila. Eu sou Esteban. Eu sou a Adriana. Nós somos o Bio2 Biodança. Ajudamos você a assumir o protagonismo da sua própria vida. E hoje, com um convidado muito especial. Muito Convidados especial. muito especiais. A Adriana e o Alejandro. O Alejandro Toro está aqui na nossa casa. E a gente vai ter um bate-papo, assim, bem gostoso. Né? E nem divulgamos, como disse o Fabrício, porque estamos aqui improvisando. É um bate-papo, quem quiser participar será bem-vindo aqui na nossa roda, no nosso bate-papo. A ideia é essa, que seja um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Pode ser bilíngue também. Por um momento será bilíngue, obrigatoriamente bilíngue. Então... Bom, vocês vão decidir aí agora, pelo jeito, né, sobre o que vocês vão falar, né? Então, vai lá, podem bater um papo, é isso aí. Não precisa olhar para cá sempre, não. A gente vai falar de um assunto que a gente não gosta nem um pouquinho, que é biodança. Biodança? Bio quê? Bio quê? Biodança? O que será isso? Eu acho que a dificuldade mais grande que as pessoas têm quando começam a fazer biodança é começar a explicar o que é biodança, né? Porque não, mãe, eu experimentei uma nova coisa, biodança, bio quê? O que é isso, filha? É com música, com dança, não como explicamos às pessoas. Então, lá na Bélgica, onde eu moro, sempre eu digo nas primeiras classes, não sei como vocês explicam, mas lembre-se de 3 palavras: dança, expressiva, emocional. Então é bom, porque é fácil, dá para entender dança, todo mundo entende dança, né? Dá para entender expressiva, todo mundo entende expressiva. Emocional não dá tanto para entender, mas 2 palavras de 3, cara, é um monte, quase 75%, é um monte. Só biodança é difícil, né? As pessoas falam, e a dança, quais são os ritmos que vocês dançam? A ver, forró, eu já fiz aula de forró, né? Aí já gafieira já é mais difícil. Esse aí, o samba é só um pouquinho mais, pouquinho. Tem gente que pergunta assim, mas tem abraço? Tem que olhar no olho? Aí fica meio desconfiado. Tenho que venir com minha noiva, com meu marido a dançar, não? Porque as pessoas às vezes dançam tango e preciso venir com alguém para ver dança. Não precisa. Precisa saber dançar? Não precisa saber. Não precisa saber. Não tem passos para aprender. Aí perguntam isso muito, mas tem um passo. Eu sou muito ruim, tem que contar 1, 2, 3, 4. Essas coisas. Muito legal. Eu gosto das pessoas quando estão vindo para as primeiras vezes. E agora que estuvo o festival aqui em Brasília, tinha pessoas que estavam chegando pela primeira vez. É sempre um honor para nós, professores de biodança, receber as novas pessoas que estão testando a biodança pela primeira vez. Então, isso. E estavam encantados, né? Pessoas assim, onde tem grupo, o que eu posso fazer? Tinha várias pessoas perguntando, não, como é que eu fico sabendo, né? Onde tem biodança? Eu falei, Brasília tem um monte de biodança, é maravilhoso, é uma cidade que está aí pululando a biodança, né? E biodança tem esse encanto, encanta as pessoas. Eu sempre falo que é um momento, nós falamos, né? Que é um momento que a gente se permite ser descontraído, como essa live agora, bem descontraídos, e a pessoa se deixa tocar por um olhar, por uma carícia, um olhar, um toque. Uma música. E normalmente isso seria tão simples, né? Deveria ser, ou estavam conversando com o Fabrício hoje, que deveria ser natural, deveria ser assim. Nós deveríamos vivenciar a vida de uma maneira mais plena, mas não é o que acontece. No dia a dia a gente entra muito na crítica, muito nesse distanciamento dos outros, da própria pessoa,
de nós mesmos e da vida, em definitiva. Nós distanciamos da vida, estamos durando aí. Eu tenho uma curiosidade. Você falou, Alejandro, que você gosta quando as pessoas estão chegando, assim, fresquinhas, descobrindo, afinal de contas, o que é isso, biodança. E você? Quais são, assim, as suas lembranças mais antigas da biodança? E, assim, lembranças gostosas? Me fala um pouquinho dessas lembranças Não mais sabemos que antigas. você nasceu na biodança, queremos saber. Na barriga da sua mãe. Sheila, obrigado. Que interessante, porque todas as pessoas quando chegam na biodança, elas ficam dizendo muito rapidamente, depois de um mês, a biodança estou sentindo que me está fazendo alguma coisa, depois de um ano, a biodança mudou coisas em mim, depois de 10 anos, a biodança cambiou completamente a minha vida. Eu faço biodança de toda a minha vida, minha mãe, meu pai, todo mundo faz biodança na minha família. E a biodança não me cambiou nada a mim, porque eu nasci aqui assim, aí dentro. Foi quando eu tinha 6 anos que eu descobri que não todo mundo dançava. Eu acreditava que dançar, todo mundo dançava. Minha família dançava toda. A gente dançava em casa, tinha aí o espaço para dançar. Então, chegava segunda-feira, íamos à classe, e a professora, oi, crianças, o que vocês fizeram no fim de semana? A gente dançou. E, vocês tiveram festa? Como não? Festa não, tinha escola de biodança em casa. Você não dança, senhora professora? Não, eu não danço. E você, Jorge, você dança? Você tampouco dança. E para mim foi descobrir há 6 anos que não todo mundo dançava. O primeiro momento eu fiquei pensando, quizá minha família está fazendo uma coisa errada, porque não todo mundo faz isso. Mas depois eu comecei a dizer, olha, eu gosto muito de dançar, muito divertido, por que teria que ser uma coisa ruim? Por que teria que ser errado? E aí aceitei. E a partir desse momento, sempre que podia dançar, dançava. Claro que, como crianças, a gente tem um jeito distinto, diferente de ser. Então, a metodologia de biodança é diferente para as crianças. Mas eu ia com os adultos também dançar, mesmo assim, se eu tinha Cecília Lucy como a minha primeira professora de biodança para crianças, com Verônica Toro, que também ensinou para mim o jeito de biodança das crianças, eu ia com adultos também. E tinha partes da vivência que eu gostava muito. A primeira parte com a música assim, vívida, não? Com muita vitalidade, expressar-se. Mas depois, quando venia mais calmo, eu achava um pouco, ficava, eu queria seguir dançando um pouco mais. A vitalidade dos adultos, eles se cansam muito rápido. E agora começaram a se tocar, se acariciar os cabelos. Meus filhos falaram isso na última aula que eles foram na nossa aula. A minha filha falou, não, mamãe, a parte de que estava agitada eu achei muito legal, mas depois ficou meio devagarzinho. Acontece isso. E depois, como jovem, eu acho que a biodança me ajudou a ler as pessoas também. Quando eu já tinha 16, 17 anos, comecei a participar do grupo de adultos. Tá? Meus pais vinham me pegar à escola secundária, porque tínhamos que ir até Buenos Aires, 50 quilômetros desde Tigre para ir à classe que acontecia em Buenos Aires. Explicando, Tigre é uma cidade, um lugar perto de Buenos Aires, onde fica a escola de biodança de Buenos Aires. Que são mais ou menos 50 minutos da capital, tá? Mas então, nós moramos em Tigre, mas os grupos regulares 50 quilômetros daí. Então, 1 hora mais ou menos para ir para lá, porque é cidade. Então, chegando lá, eu comecei a aprender a olhar os adultos, não? A começar a sentir empatia, mas também a declarar empatia ao outro comigo. Eu comecei a ler as pessoas também, a ler o movimento, a ter uma melhor postura física, que me ajudou muito também na secundária. Eu acho que, de um jeito, me ajudou a relacionar-me com meus parceiros na escola, na secundária, com minhas amigas, meus amigos, com os professores. Eu fiz coisas, eu não gosto de dizer manipulação, mas era testar como funciona esta empatia. Eu me lembro um dia tinha exame. Eu havia olvidado que tinha exame. Normalmente eu estudo, eu gosto de estudar. Mas eu cheguei lá com essa surpresa do exame. Eu fiquei muito surpreendido, não? Eu não havia estudado nada e eu acho que veia as perguntas escritas, eu sabia que não podia responder a nenhuma dessas 10 perguntas que estavam lá. Cara, não. Então eu peguei a folha, peguei o coragem, porque Rolando Toro fala coragem, a vida premia as pessoas com coragem. Eu peguei a minha folha, fui com a professora
e falei, professora, minha terapeuta falou que eu tenho que me expressar verbalmente, eu quero fazer isto oral, mas eu não sabia nada. Mas tudo bem, Barbie, dê-me isso aqui, então. A primeira pergunta, do mesmo jeito que está escrita lá, sim. Eu comecei, eu me lembro, você falou disso aí, como era? E ela, tá bem, e ela cambiou o modo de perguntar, mudou a pergunta, já começava a haver evolução. Ela começou a sentir que eu me sentia um pouco struggle, como que não estava fácil para mim. E ela começou a tirar pistas para mim. E eu comecei a me lembrar do que havíamos começado a falar, comecei a responder a partir daí. Eu terminei esse exame com 7, cara. 7 quando eu cheguei lá, sabendo nada. Tudo por empatia, por lograr fazer que o outro queira me ajudar, me facilitar a vida, né? Então, meus parceiros depois ficavam, Alessandro, isso não se faz. Você, vai, tenta, faz. Depois você deu presente para comprar a professora e... Claro, com um alfajore, tudo estava bem. Foi bom. Então, hoje eu trabalho muito com jovens também, falo dessa anedota para eles e fazemos biodança para jovens, que também é outra metodologia distinta também, mas você tem que ajustar as músicas, a curva metodológica, tem mais ativação, partes mais ativas, tem muitos exercícios com muitos cambios, então eles gostam, é uma vivência de dançar com todo mundo, se a vivência termina, não tive a oportunidade de dançar com todo mundo, foi um desastre, então, a vivência, não? Então, eu vejo como os alunos da secundária cambiam o modo de relacionamento entre eles, mas também o relacionamento entre os professores. Então, eu vejo através dele o meu processo que eu fiz com a biodança, sendo filho da biodança. Eu catalogo as pessoas como biodançantes e dentro dos biodançantes tem os filhos de biodança, que pode ser qualquer pessoa que nasceu de pais e mães que tem esse sistema biocêntrico já integrado, não? A vida do centro, o respeito, o contato, o abraço, o olhar, as carícias, esses jeitos que fazem parte da vida cotidiana, que a gente muda o modo de relacionamento na família, mesmo assim que tem uma só pessoa que dança na família, já está sendo um fator social de cambiamento. Primeiro nesse seno familiar, também no trabalho, em outros lugares, e eu vejo isso, e vejo essas crianças de biodança. Na minha escola em Bruxelas, estamos formando já os filhos de biodança, que eles têm 20, 22, 25 anos agora, e que eles têm um jeito completamente distinto de compreender a metodologia. Esta parte é muito interessante. Isso chegou a mim, eu queria contar para vocês também, que na escola de Bruxelas somos uma das primeiras escolas, somos a primeira escola a dar uma beca, se diz beca? Bolsa. Uma bolsa. Os filhos de biodança não pagam a formação. Não pagam a formação. Eles fazem a formação gratuitamente. Por quê? Porque eu vejo o jeito que eles têm depois de dar aula. A gente já formou. Então, se vocês acreditam que eu sou só um filho de biodança, porque meu pai e minha mãe faziam biodança, é verdade. Mas não é só agora a família. Tem muitas famílias biodançantes que estão cada vez mais imersas no sistema, integrando o biocentrismo dentro da vida deles, de cada um, e que essas crianças, quando crescem, mesmo que se depois querem ser dentista ou arquiteto, também pode. Mas isso não impede que você possa ser um professor de biodança e ensinar a partir do que você aprendeu com esses valores que já se instalaram desde pequeno, que não é a mesma coisa que reemplaçar os valores que já foram instalados por a cultura, a sociedade onde a gente vive e mora, que a vezes tem as suas correntes sociais, culturais que pesam em nós, com muita repressão em diferentes áreas. Eles já crescem sem essa parte aí. Então o esforço é muito menor, o compreendimento é muito maior, e o jeito de depois ensinar vai ser das tripas, assim, não estão ensinando nada, estão compartilhando algo que eles gostam muito de fazer. É o que eu faço. Muito obrigada. Interessante. Muito interessante. E as diretoras das escolas, diretores, em geral diretoras aqui, acho que não vão gostar nada desse negócio, dessa moça estuda. Ou vão gostar muito, né? Os Antônios, os Pablos, Ana Laura, nossos filhos, todos estudando gratuitamente. Bom, fazer uma formação, muito bom. Gratuitamente, depois sempre, o importante é intercâmbio. Eu vi que eu dava bolsa
dava a beca, não sei como se diz, a bolsa, e eles mesmos ficaram dizendo, mas eu também preciso me envolver, dar algo a câmbio. Então, polindo as almofadas, passando, limpando. O que nós fazemos nos grupos. Fazendo Os jovens. Isso, Para os trazer jovens jovens. aqui não tem dinheiro, aí a gente faz. O importante é o intercâmbio, né? Intercâmbio de energias. A gente está dando energia, recebendo energia a câmbio, que ninguém se sinta mal, nem por dar muito, nem por receber muito, sim que é isso aí. E como eles são biodançantes, em seguida, isso vem de eles mesmos, que vão e que vêm dar. Você está vendo que estas mesmas filhos da biodança estão tendo grupos e grupos que estão funcionando muito bem. Eu sou diretor também. E o meu trabalho é formar professores de biodança, também dar aulas de biodança. Mas se meus professores que eu formo, eles são bons professores de biodança, eles vão funcionar e vão enviar também mais alunos à escola. Então, se nós pensamos do ponto de vista capitalista, que é horrível pensar assim, né? É bom para meu negócio. Eu estou brincando. Na verdade, eu sempre falo assim, é como jogar uma pedrinha no lago. Isso. Expande, amplia. E a biodança... Uma pergunta que a gente estava pensando hoje para vocês, para Adriana, para Alejandro, quando, porque na live você falou, na live que fizemos nós três, você falou, Adriana, daqui a 50 anos a biodança vai estar ganhando o mundo inteiro. Você pensa também assim? Sim, claro. Ou pensa que isso vai acontecer antes? Eu acho que tem um crescimento exponencial que é difícil para calcular, mas eu acho que estimativamente pode ser 50 anos, sim. Eu acho que cada vez mais ela se está espalhando para o mundo, eu vejo isso. Eu vejo que 80% das pessoas que entram na classe de biodança por a primeira vez, elas gostam e elas ficam. E o outro 20% que não fica, também pode ser que gostaram, mas não podem ficar por outra razão. E às vezes voltam depois de um tempo também. E depois voltam depois de um tempo, isso é verdade, isso acontece muito. Então, eu sim não acho que a biodança pode... Não acho que é para todo mundo. Tem pessoas que quizá não é um bom momento nas suas vidas, tem diferentes razões, mas a maioria das pessoas, quando passam a porta, elas gostam de biodança, gostam de alguma coisa que está lá. Mas biodança também traz desafios para todos nós, que temos que aprender também a ultrapassar esses desafios lá, essas dificuldades que no início estão presentes, que são dificuldades que todos nós temos com essas correntes que eu falava antes, que a sociedade te ensinou, que, por exemplo, vocês não têm que olhar nos olhos das outras pessoas, isso não se faz. Alguns adultos hoje cresceram como crianças com essa informação. Você não olha nos olhos dos adultos. Por quê? Porque as crianças te olham, fazem um scanning de ti e sabem tudo de ti. Se podem ter confiança, se você é uma boa pessoa. Os adultos se sentem nus. Então, as crianças não olham nos olhos dos adultos. E nós crescemos acreditando isso. E as pessoas que você caminha na rua não se olham. Então, o olhar é importante, porque o olhar, mesmo se um instante você está caminhando na rua, você está olhando duas pessoas, se cruzam, que se estão olhando, simplesmente vai dizer, bom dia. E pronto, o bom dia acontece. Por isso, então você se sente menos solo. Tem alguém que me fala bom dia, que bom, alguém me viu. Quer dizer que se acontece algo comigo, solidariedade, alguém pode estar lá para me ajudar. Então, eu acho que restabelecer o olhar é uma das coisas que ao início começa a ser também uma das desafios de biodança, e algumas pessoas têm ainda em cidades muito grandes essa grande dificuldade de olhar nos olhos os uns dos outros. Contato físico, depende do país. Aqui a especialista também do país é a Adriana, né, que ela viajou muito para o mundo com biodança também, e a biodança não é a mesma em cada país do mundo. Ela vai mudando o seu jeito, vai mudando a sua forma, ela traz um equilíbrio com respeito ao que as pessoas, a cultura desse país precisa equilibrar. E uma progressividade, né? Exato. Não podemos, um país oriental que é muito diferente da biodança, tem uma raiz, um nascedouro, né? Daqui, né? Da Latinoamérica.
E era uma das questões também que a gente sempre fica muito encantado, essa colonização reversa, né? Que o Rolando iniciou, né? Era na década de 80, né? Foi na década de 80 que ele foi para a Europa, né? Sim, sim. É interessante que isso é, né? E como que vocês veem isso? Vocês que Adriana, Alejandro, que estão com a biodança em vários países, já passaram diferentes culturas, como que vocês veem isso para a humanidade? Para a humanidade, como isso está se configurando? Eu não conheço a Europa, nunca fui à Europa. Ela sim já viajou, inclusive fez biodança, Sheila fez biodança em outros lugares, mas é uma curiosidade grande que eu tenho. Como isso age, como se configura. Sim. Não, eu acho que para mim sempre é uma magia fantástica de observar como que funciona a biodança. Então, por mais que você chegue num grupo de biodança em países tão diferentes, com culturas tão diferentes, né? Você vai à Alemanha, né? Que tem a questão do contato, né? Muito mais difícil, ou outros países que tem essa questão do olhar ainda mais difícil. E aí você vai observando o grupo e você vai vendo essa mudança. Muito difícil, né, para o povo israelense que vive uma situação de conflito, que tem uma história de perseguição. Então cresce, né, com essa cultura de você tem que se defender. Né? Na escola das crianças elas dizem, você tem que se defender. Quando eu morava em Israel, o meu filho apanhou na escola e aí chamaram a gente, porque a gente tinha que ensiná-lo a se defender. Não é o pai do menino que bateu, é o pai do menino que apanhou. Né, que tem que... E aí essa pessoa chega na biodança, vai fazer uma dança, né, a dois ali, uma sincronização. É muito difícil, porque você não tá... Estar no ritmo do outro é muito difícil. E aí, de repente, vai passando as semanas ali, os meses, de repente você vê aquela pessoa dançando e se entregando ali, fechando os olhos e se entregando... Que fechar os olhos é muito complexo, né? Sim, olhar é difícil, mas fechar os olhos também é muito difícil, porque é um ato de confiança naquele grupo. E você vê isso acontecendo, é maravilhoso. É emocionante. Mas aí, diante de tudo isso que a gente está falando agora, é uma coisa que inclusive, tendo a oportunidade de dançar em outros países, assim, dizer, ué, o que tem na biodança que ela consegue atravessar essas distâncias, que ela consegue dialogar, que ela consegue sensibilizar e transformar pessoas tão diferentes. Sim, gostei muito disso, porque a biodança eu acho que é transcultural. Rolando falava que o que a biodança está tentando fazer é salvar o ser humano arcaico, pré-cultural também. Então, quando nós conseguimos atravessar essa barreira, como falava a Adriana, depois de um tempo, as pessoas que sejam de Israel, de Itália, de Alemanha, de Brasil, da Argentina, elas têm o mesmo jeito, porque elas vão recuperar esse ser humano sem tantas limitações, sem tantas correntes que estão pesando nelas, sem tantas blocagens, com nós que falamos tanto em biodança de essa identidade que se integra. Não? Cada uma faz essa integração identitária que rescata o bom ser humano que está em nós, independentemente da nossa cultura, religião, status social, crenças, então, que são diferentes em cada país. É por isso que a biodança se adapta, se vai a aplicar a cada país de um jeito distinto. Tem países onde você não dá para fazer um grupo de biodança com homens e mulheres no mesmo lugar. Tem que fazer só de mulheres, só de homens, porque os muçulmanos, porque alguns ortodoxos precisam de fazer isso. Né? Tem outros países que você tem que limitar por faixa etária também, de 18 a 30 anos. Tá? E depois tem que ir fazendo divisões, isso pode acontecer. Então, também estamos vendo agora com todos os movimentos feministas que estão tendo cada vez mais expressão nas comunidades, que na hispanofonia está muito forte isso aí. Então, ao mesmo tempo, tem uma expressão
que é legal, que é muito bom, que está abrindo portas que antes estavam fechadas, que ninguém falava de nada, e ao mesmo tempo começa a ver como em outros países isso não está. Então, a dança, a biodança evolui de um jeito diferente nesses dois tipos de culturas. E que quando nós temos encontros internacionais, que para mim são capitais que sucedam, quer dizer, congressos onde tem pessoas de todo mundo que se encontram no mesmo lugar, 1.200, 1.500, 2.000 pessoas que estão lá dançando, que vêm pessoas de todo mundo, você está deixando cair as suas correntes culturais. Para explicar às pessoas que estão lá, que não entendem que, quizá o que é uma corrente cultural ou social que pesa em nós, são como regras que a gente aceitou. Escovar o dente depois do almoço, eu falei, né? Por exemplo, poderia ser isso. Mas vamos com um muito fácil. Poderia ser a monogamia. A gente aceitou que é monogâmico. Você tem um amigo, uma amiga, um noivo, uma noiva, quer trocar, tem que fazer isso, fazer uma coisa nova. Mas tem comunidades em outros países que eles vivem uma poligamia. Uma poligamia também que pode ser, do ponto de vista também da mulher. Quer dizer que as mulheres podem se esposar 3 vezes, em lugares da África é assim, podem ter 3 maridos, e os maridos podem ter 3 esposas. Eu já fui a espaços assim. Eu estive lá durante 10 dias morando em uma comunidade de umas 60, 70 pessoas com crianças inclusas, que já estão lá faz 4 gerações, mais ou menos. E eles são poligâmicos, eles moram desse jeito. Então, nesse momento, eu chegava lá com a minha monogamia na cabeça, não? Que é normal, porque normal é respeitar as normas que você tem da sociedade. E, pouco a pouco, eu comecei a me dar conta, a perguntar-me, essa regra que eu assumi como uma regra que é verdade, que é real, ela está bem, está justa, é normal? Por que você tem isso? Aqui me está mostrando que eles têm uma regra oposta e também funciona para eles. Qual é a regra que está bem? Qual é a regra que está mal? Quando nós viajamos, é um jeito de também se tirar fora essas correntes. Nenhuma das duas está bem ou está mal. Essa é a resposta. Então, quando tu viajas e vas a ver como está sucedendo as coisas em um outro lugar com regras distintas, regras sociais e culturais distintas, você começa a se interrogar sobre as suas próprias regras culturais sociais. E a partir daí, começamos um processo de liberação, que Rolando falava de aí está resgatar o ser humano arcaico, que vem antes de todas essas correntes que terminaram impressionando a gente. Hoje somos escravos dessa cultura, a sociedade que impressiona nós em nosso jeito de poder crescer, de nos expressar, o que podemos dizer, o que podemos sentir, o que podemos pensar. Eu me lembro, faz anos, quando eu estava na universidade, professor de filosofia que falava: nós estamos agora no século XX e temos o privilégio de ser livres de pensar. Somos verdadeiramente livres de pensar? Mas nem sequer esse é o problema. Para Rolando Torres a pergunta seria: somos realmente livres de poder sentir? Então eu acho que biodança é um ótimo espaço onde as emoções, emoção é interior, emoção, movimento interior que a gente exterioriza através da dança, um espaço para experimentar essas emoções e para poder ver se somos realmente livres de nos permitir a nós mesmos de sentir, expressar, compartilhar e ver o que os outros compartilham sem julgar. Julgar. Porque também temos esse juiz interior que está todo o tempo olhando o que os outros estão fazendo. Começamos a falar fofoca quando alguém outro não está fazendo o que a minha regra interior da normalidade que eu assumi não está sendo cumprida. Então essas coisas, eu acho que a biodança te libera pouco a pouco de tudo isso aí. É até por isso que não tem assistir uma aula de biodança, né? Sentar e assistir. Tem que vivenciar, até porque ninguém vai estar julgando, não tem certo, não tem errado. As pessoas perguntam muito, né? Não tem certo. Não posso, às vezes, né, as pessoas no começo da biodança, posso emitir um som? Posso, né? As pessoas pedem muito permissão. E é porque a nossa sociedade é assim, né? A gente tem que estar sempre pedindo permissão para estar no mundo, E as pessoas chegam muitas vezes à biodança assim, né? Pode isso? Pode? Posso?
Pode. Posso não fazer? Pode. Posso? Pode, né? A biodança, para mim, sempre foi isso, né? Isso que você falou logo no começo, dança expressiva. A biodança, para mim, foi o espaço de expressão antes de qualquer coisa. E aí, um pouco isso que você estava dizendo, quando a gente vai para outros lugares, vai para congressos, eu acho também interessante porque a gente começa a olhar um pouco para a questão da identidade, né? Do que eu digo que eu sou, realmente eu sou, e o quanto me disseram que é assim que se deve ser. E aí você sai daquilo que você acha normal, porque a sua mãe fazia assim, o seu pai fazia assim, o seu irmão fazia assim, o seu vizinho fazia assim, porque né? é norma Que social. é a norma social. Normal é de norma social. As máscaras vão caindo. E tem uma necessidade, eu acho que subjaz sempre uma necessidade de expressão. Eu sempre falo, expressão é pressão para fora, né? Então, o contrário seria depressão, que é muito comum, é o mal do século. No século passado, no começo do século passado era tuberculose, agora o mal do século é a depressão. É porque a gente não coloca para fora. Os bichos para fora o que a gente sente e o que a gente é, o que a gente se sente, né? Que a gente se sente muita coisa que não pode expressar porque é proibido, porque tem as correntes pesadas que nos seguram, que nos prendem e tem um monte de interdições sociais, né? Então a biodança, eu senti que é por isso que ela é transcultural, ela vai além de toda a fronteira e além de todas as raças, credos, religiões, porque apela para uma questão necessária do ser humano, de saber quem ele é e poder expressá-lo, poder se encontrar de verdade. Eu há um tempo atrás, num grupo de uma amiga da Mônica Feliciana, teve uma pessoa que chegou, tinha muito tempo. É muito comum, né? A pessoa tinha feito biodança há 30 anos, quando era bem jovem, tinha 20 anos, e depois voltou e fez só uma sessão, e a semana seguinte, né, no relato de vivência, ela falou, foi muito bom, muito forte para mim, porque me lembrou de quem eu estava esquecendo de quem era eu, e me lembrou. Só uma sessão serviu para me lembrar de mim, me lembrar de mim. Eu fui esquecendo e já tinha uma muito remota lembrança de mim. E um encontro serviu para me lembrar de mim, da necessidade que eu tenho. Para mim foi muito claro, muito concreto a definição dela. Não sei se foi uma definição, um sentimento, mas isso nos lembra e dessa necessidade fervorosa que nós temos de nos manifestar, de nos colocar como realmente somos e na presença de outros, né? Que nos revela e serve como um bumerangue de eu também posso ser, eu também quero estar no grupo, eu também quero me mostrar como eu realmente sou, sem ter todas essas máscaras, né? Que a gente tem que colocar no dia a dia, né? E tem um efeito, né, que é interessante, porque muita gente relata, porque eu fui pro meu trabalho depois que eu comecei a fazer biodança, e as pessoas no meu trabalho começam a dizer que eu tô diferente, ou que eu tô mais bonita, ou que eu tô mais feliz. E depois a pessoa começa a modificar, às vezes, o seu próprio ambiente, sua família, porque começa a abraçar mais, ou ter mais empatia, como o Alejandro dizia, e aí, de repente, você vai transformando, não é nem intencionalmente, né? Mas vai transformando famílias. Na minha família mesmo, meu sogro abraça hoje de uma maneira que ele não abraçava antes. No meu trabalho já teve assim, a estagiária que falou, eu posso te dar um abraço, porque sentiu que podia pedir, né? Então isso eu acho muito maravilhoso da biodança, porque mesmo quem não faz, essa porcentagem da população que não faz e nunca fará, por qualquer razão, mas tem uma transformação que vai além, né? Pessoas que fazem biodança que são professores, o Alejandro estava falando isso quando ele né, deu a aula, acho que foi ontem, né, que você falou, perguntou quem eram os professores, quem era professor de escola, né? E essas pessoas que fazem biodança são professores de escola, eles estão também levando para a educação
uma outra forma de se relacionar com essas crianças, uma outra forma de aprendizado. Então isso eu acho também maravilhoso, né? Tem um efeito multiplicador. Né? Sim. Lá na Bélgica tive um aluno que fez uma monografia de biodança, agora um colega, né? Ele queria perguntar-se essa pergunta filosófica, quem sou eu? Né? Mas muito difícil, então ele perguntou, quem somos nós, biodançantes? E ele perguntou a 1000 pessoas de biodança, quem é você? Para fazer estatística, só estatisticamente. Ele descobriu que 50% dos biodançantes, a metade, são de duas áreas, da educação ou da saúde. Então, as pessoas que trabalham em educação e saúde se sentem muito atraídas por a biodança porque te fala diretamente por causa disso que você falou, Adriana. Então, eles se sentem, olha, isso é como uma ferramenta para mim, vai me ajudar, vou transmitir a partir daqui também. Então, 50% de nós somos educadores e trabalhamos na área da saúde. Eu vou pegar seu gancho, Alejandro, e falar, porque eu venho de uma outra área, né? Eu sou da área de engenharia, da área de exatas, e tem alguns engenheiros, algumas pessoas da área de exatas na biodança. Eu fico muito feliz quando encontro alguém dessa área. E é interessante também, porque é uma área do racionalismo, da técnica, né? Da lógica. E a biodança, ela tem um papel incrível para pessoas que trabalham muito com a racionalidade e com a lógica, porque é uma oportunidade de potencializar também a emoção, a intuição e fazer essa integração. Então, eu vejo que atrai menos, com certeza, pessoas da área de exatas, por exemplo, mas tem uma função incrível. Quando eu encontro alguém da área de exatas na biodança, eu sei a distância que ele percorreu para chegar lá. Sabe, eu dou um valor enorme, porque é uma distância enorme. E essa propagação que você falou, Adriana, de como isso aos poucos vai propagando, né, e vai ganhando uma dimensão, é interessante, porque uma vez eu vi um relato no nosso grupo lá de uma pessoa que disse assim, eu não tinha noção do tamanho do que a gente faz. Eu ganhei nesse dia essa dimensão. Porque ela falou assim, a minha mãe não abraçava a gente. Os meus pais cuidaram muito de nós, de mim, dos meus irmãos, mas não colocava no colo, não abraçava, não tínhamos esse contato físico. Mas eu entendo eles. Os meus avós também eram assim. Mas depois que eu comecei a fazer biodança, eu comecei a abraçar os meus filhos, a colocar no colo, a estar nesse contato com eles. E eu tenho certeza que os meus netos serão abraçados. Uhum. E aí eu percebi que, na realidade, a gente está fazendo aquela pedrinha que o Esteban disse, quando a gente joga uma pedrinha no lago. Então, é uma mudança não só imediata naquelas pessoas que fazem parte do grupo, mas a gente está, às vezes, atingindo alguém que ainda nem nasceu. Exatamente. Então, é uma dimensão muito maior. Isso passa. Eu lembro do Rolando falando desse tema. Ele falou assim, tem uma colega que estava fazendo a formação, estavam fazendo a formação Minotauro com o Rolando e com Maria Lúcia. E aí ele falou, se te miram é porque estás enamorada, estás apaixonada. Não? E é isso que acontece. Quando a gente está apaixonado, sai na rua e todo mundo olha pra gente. Eu que sou feio, que ninguém prestava atenção em mim, quando eu conheço essa mulher, fico apaixonado e saio na rua e as mulheres olham pra mim, pô. Agora que eu quero ela, as outras também olham. Aí o Rolando falou assim, é porque você está apaixonado pela vida. Por isso todo mundo vai. E isso passa, principalmente para as pessoas que convivem com a gente. Eu lembro que na live você falou, né? E as pessoas olhavam, porque tinha uma pessoa também que fazia biodança no meu trabalho, um trabalho muito formal, né? E quando abraçávamos, aí as pessoas falavam, nossa, esse abraço não é um abraço assim, do dia a dia. O que está acontecendo aí? E aí isso reverbera na família, por exemplo, muito fortemente no local de trabalho.
as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente. Amigos, eu vou sugerir que vocês deem boas-vindas à galera que tá aqui, ó, junto com a gente. Tá bom, vamos dar Boas-vindas. Sejam São bem-vindos. bem-vindos à nossa roda, ao nosso bate-papo. Sim, muito bem-vindos nesse bate-papo espontâneo que a gente viu. Bem-vinda, eu vi aqui Bruna chegando também. Algumas pessoas, se vocês querem comentar, fazer algumas perguntas, também podemos ler elas e responder algumas perguntas que você podia ter, tá? Então, A Tenda Vermelha é oficial, né, disse, olha, eu sou da saúde e da educação. Sim. Quem é a Tenda Vermelha? Tenda Vermelha são umas amigas São da nossas gente, amigas. querida. A Carol. Tem a Irene, a Carol, a Daniela. São as amigas queridas, São facilitadoras todos de biodança também. Tem aí. Então é isso. Acho que a gente... Será que a gente dá aquele intervalo? Vamos? Diga, fala aí pra eles que vocês vão dar um intervalo, depois Vamos volta. dar um intervalinho. Já pode continuar, você É, acha? porque o pessoal tá entrando aqui. É, tá vendo? Tá entrando? Sim, mas entrou o Bruno aqui, nosso querido Sim, mas eu tô com fome. Daqui a pouquinho, gente que tá entrando aí, vou morrer de fome. Mas Já você que está sugere... entrando, trazem comida para nós. Mande comida aqui. Não vou passar o endereço aí para vocês mandarem comida, que está em Brasília. Pode mandar, não vamos passar o endereço, manda um delivery aqui. E podem também fazer perguntas, fazer um comentário. É bem-vindo. Muito bem-vindo. Sim, agora conversa em amenidades, né? Deixa de papo sério agora, conversa sobre outras coisas. Todo ameno, não tem Sim, a gente sempre fala assim quando se encontra entre professores de biodança. O que você opina da ontogenese? O melhor é que é verdade. O Alejandro está na minha casa aqui já faz quase 2 semanas e a gente fala de biodança o tempo todo. Porque é paixão da gente. A gente fala das paixões que a gente tem. Gosta de fazer isso, como podemos melhorar o que a gente fez. As experiências são diferentes. Então, Sheila e Esteban vão ter uma experiência com seus grupos. Eu tenho outras experiências com o grupo. Adri tem outras experiências com as classes dela. E quando estamos compartilhando as nossas experiências, isso se enriquece. Então, eu acho esses momentos muito interessantes também para poder... eu tenho um meu grupo, somos assim, somos assá. Então... E enriquece muito Enriquece a formação, né? Também as experiências de cada um. E é por isso que também é tão interessante quando tem os festivais, os congressos, a oportunidade de conversar, né, com outras pessoas. E aí, aconteceu isso no meu grupo, aconteceu isso, a gente vai aprendendo, né? E aí, nossa, eu aprendo muito com esses dois aqui que eu amo de paixão. É bom, bom. Eu tenho uma história para contar da biodança. Quando eu comecei a fazer biodança, já há um tempinho atrás, no ano 91, então já tem 30 anos, mais de 30 anos. Aí eu fiquei encantado, como todo mundo fiquei encantado com a biodança. Falei, nossa, eu estava indo para a Argentina visitar a família, minha mãe, meu pai era vivo na época, e aí falei, nossa, eu tenho que fazer biodança lá, porque a gente trabalha identidade, a expressão de identidade o tempo inteiro, e eu vou para a Argentina. Aí eu fui, saímos com a minha irmã, meus pais já estavam morando em uma casa fora de Buenos Aires, né? E vamos para um lugar aí que eu não conhecia, era pertinho lá da casa que eles tinham. No início era uma casa de final de semana, e depois meu pai gostava muito das plantas, então, aí foram morar lá, deixaram a casa da cidade e foram diretamente morar lá, e é perto, e era do lado da escola de biodança de Buenos Aires. Aí estávamos em Engenheiro Marruch, que era a casa do meu pai, e a minha irmã falou, vamos em Dique Luján. Onde que é Dique Luján? Vamos ser de Luján. E aí doido para contar para ela que tinha que tinha conhecido, ela também é da área de psicologia, psicopedagoga, mas lá é bastante meio lacaniano, Piaget, claro, mas também é meio lacaniano, assim, muito freudiano também. Aí eu queria contar para ela da biodança, que estava maravilhado com a biodança. Chegamos lá no lugar mais improvável do mundo, Dique Luján, e de repente vejo uma porteira, né, uma tranqueira que nós falamos lá, com uma escrita biodança. Eu falei,
Nossa, vou perguntar aqui faz biodança. Aí perguntei, veio um cara de cabelo branco lá e falou, não, mas agora estamos de férias, aqui é escola, funciona a escola de biodança. Aqui é escola de biodança? Nesse lugar, que estranho, porque que casualidade. Não pode ser casual. Aí um falou, não, você poderia ver lá em Palermo, acho que tem uma pessoa, talvez. Aí fui fazer biodança com uma mulher chamada Lia, acho que já faleceu, Lia Albistur. Aí eu fui fazer uma sessão de biodança. Eu falei, não pode ser que eu fique com... Aqui na Argentina tem biodança, eu sei que tem biodança aqui, porque o Rolando primeiro foi para a Argentina, então tem que encontrar. Mas aquele achado... Não, eu sabia que era a filha do Rolando que estava ali. Encontrei a biodança em Dique-Luján, do lado, pequenininho. Imagina no ano 91 o que era Engenheiro Mago. Claro, era nada. Não era nada. Agora nesse mesmo lugar tem classes todos os dias, sabe? Porque tem diferentes Minha irmã professores. mora em Escobar. Claro. Minha irmã faz biodança. Acho que ela fez um tempo com um casal que vinha de Moreno, do oeste, para a zona norte para fazer biodança. Ela fazia biodança lá. Aí conheceu, acho que o Valentino mora lá, né? Sim. Mora lá perto. E tem mais um Tem grupo. vários professores que estão dando aula no mesmo lugar todos os dias, então tem não somente a escola, mas também tem grupos regulares que estão funcionando lá. E os fins de semana também tem, se não é escola, tem algum outro professor que está indo com a turma deles dar aula. Então é um salão, porque construíram um salão muito lindo na Quinta. Sim. Que é como estar dentro de uma guitarra. Imagina uma guitarra grande para 200 pessoas estar dentro de uma guitarra. Dança madeira. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. A Adriana sabe bem que né? Conhece mesmo o lugar. Eu fiz a escola lá, nesse mesmo lugar de Dique-Luján, mas na época a gente fazia na sala de visita da casa, tirava os móveis, e aí as aulas, né, da escola eram ali na sala de visita deles, e aí a gente comia ali no jardim, era aquela bagunça, o caos total. E depois, quando fizeram o salão maravilhoso, eu não morava mais em Buenos Aires, mas eu fui fazer formações lá. Até fui fazer a formação de biodança para criança com você lá também, pela segunda vez. E é maravilhoso, é um salão maravilhoso. Mas naquela época era, e depois todo mundo dormia nesse mesmo salão, depois que acabava a escola, um monte de colchões assim, todo mundo dormia, aí tinha o pessoal que roncava, aí a gente mandava dormir fora. Mas também é isso, criatividade, não? A gente quando fazemos escolas que chamamos de convivência, onde as pessoas convivem, aprendem. Eu na escola aprendi a cozinhar. Com Mari, que ela estava aí, eu também participava disso, aprendia um monte de coisas de cozinha, aprendi dos companheiras, com a convivência. Então consideramos que se as pessoas ficam dormindo, também se estão formando. Um momento de criatividade para aprender a dormir juntos, porque tem essas pessoas que ronflam, como se diz? Roncam. Então, também poder aceitar essas diferenças, como podemos nos adaptar, não? A nossa criatividade é nesse momento que estamos inconfortáveis, que começa a se poner, que começa a brincar, que começa a ser uma coisa séria. Ok, eu tenho que fazer, como vou fazer para poder sobreviver a esta coisa lá. Então, foi muito louco, porque quando eu cheguei à Europa, eu queria aplicar o sistema sul-americano, que a maioria é com convivência, a maioria das escolas, não todas, mas o jeito que eu conhecia, eu queria fazer isso. E lá na Europa me falaram os colegas diretores, olha Alejandro, que europeus precisam comodidade, que precisam estar, não vai dar essas coisas lá. É por isso que todas as escolas na Europa estavam situadas majoritariamente nas capitais. Não? Eu estava em Bruxelas, tá? Mas eu decidi fazer do jeito que conheço. Então, encontramos um lugar com quartos, com que todo mundo possa dormir. E os humanos são humanos em todo o planeta, então todo mundo ficou gostando. E ainda demais, antes, quando uma escola está num lugar e todo mundo tem que voltar a casa a dormir, quer dizer que são as pessoas que moram lá que podiam ir. Mas agora que as pessoas podiam dormir na escola, eles vinham de mais longe. Tinha pessoas que pegavam o aéreo cada fim de semana para poder se formar lá, porque sabiam que a comida estava resolta, que existia um lugar para dormir, mesmo assim, na sala.
Então ficou Queria muito ficar bom. todos juntinhos. que é Exatamente. maravilhoso. E aí eu quero contar um pouco sobre isso, sobre a escola lá de Bruxelas, que é muito legal, porque nas sextas-feiras sempre tem uma aula aberta, né? Sim. E aí vem facilitadores, inclusive da França, de outros lugares, vêm para a aula aberta de sexta-feira, que também tem uma coisa muito legal, que todo mundo pode contribuir financeiramente, que isso apoia os alunos que não, de repente não podem pagar a escola, então tem uma contribuição voluntária para quem vai na aula de sexta-feira, que é obrigatória para os alunos da escola, então eles já têm a vivência da sexta-feira, que muitas vezes são eles mesmos que dão. E aí, normalmente, depois da vivência, fica todo mundo lá, tem violão, tem música, a gente dança, a gente canta. E aí, depois, o fim de semana da escola. Sim. Então, essa convivência, eu acho também que é super legal. Assim, né? Sim, sexta-feiras devem ter uma festa, porque às vezes somos 100 pessoas, 120 pessoas para começar o fim de semana, que depois do fim de semana quizás somos 40, sei lá, uma escola típica. Mas essa força dos amigos que estão vindo de fora, não? Os amigos de sexta-feira, como les amis de vendredi, amigos de sexta-feira, como nós chamamos eles pagam por estar lá. Né? E esse dinheiro vai para a caixa da escola para pagar as pessoas que têm problemas que estamos para financiar, que todo mundo tem, mesmo que está na Europa, não é porque é a Europa que não tem problemas tá, econômicos. E também recorde que eu falei das pessoas que estamos nós dando uma beca, eles estão sendo pagas por a mesma comunidade de biodança que está pagando seus futuros professores de biodança. Então eu acho isso super legal, porque tem um sostenimento da escola que é feito por a mesma comunidade biodançante de lá. Então, também uma invitação para os diretores que estão olhando isso, de encontrar um jeito, não? De poder fazer que a mesma comunidade de biodança possa sustentar, ajudar a quem quer se formar como professor de biodança. Isso, eu sempre pensei, para mim a biodança é uma missão que eu assumo. É para mim uma vocação, porque para mim é fácil de fazer, mas também é minha profissão. Eu faço isso profissionalmente, eu estudo, me preparo para isso. Quero dizer com isso, mas também é o meu sustento econômico no mundo que está feito com certas regras. Então eu preciso pagar a casa, com os filhos, com tudo, com tudo aquela vida que todos nós temos. E que isso é uma realidade. E que é uma realidade para todos. Mas se eu me pergunto, se o mundo acaba, o sistema com o dinheiro, eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje? E a resposta é sim, eu continuo fazendo a minha missão. Porque é o que eu sinto que tem que ser transmitido como valores à próxima geração também. Então, não pode ser o dinheiro econômico uma trava, uma tranca para pessoas que querem se formar em biodança. É sempre reflexionar com estas coisas. Às vezes, como você falou, não é uma fala muito fácil para os diretoras da escola terem essa fala, porque temos toda uma realidade, mas eu acho que temos que encontrar um jeito para que todo mundo possa se formar. Não só para a formação, né? Para a própria biodança em si, né? Pessoas que, claro, todos os países têm suas crises econômicas, as pessoas têm suas dificuldades, e que uma pessoa pare de estar num grupo regular porque não tem como pagar, poder encontrar formas, né? Que a pessoa troca. Nem tem acesso, né? Exatamente, nem consegue. E tem tantas formas, né, de tantas trocas maravilhosas que se pode fazer, né? Então eu acho que a biodança tem que estar acessível, não pode ser algo para quem pode pagar. Eu sempre achei isso, tem que ser para todo mundo que quer chegar. E aí também, né, tem espaços, as pessoas têm dado, aqui no Brasil mesmo, as pessoas têm ido, né, a outras comunidades, mas não só no momento do seu estágio, da sua supervisão, mas de maneira geral, assim, eu acho que tem que ser acessível da forma possível. Não pode ser realmente nesse mundo que a gente vive. Sim. Capitalista já é suficiente, né? Eu queria convidar as pessoas que estão também, se quiserem fazer perguntas para o Alejandro. Eu tô aqui. Ou para a Adriana, ou para a Esteban, a Sheila, tá? Para nós. Então, isso que vocês estão falando é afetividade concretamente, né? Então, o dinheiro, a economia, ela existe, ela está aí, ela faz parte do nosso mundo, mas existem muitas formas de lidar com isso, né? E essa é uma forma afetiva, em que as pessoas que podem pagar e podem contribuir se sentem felizes e bem por fazer isso e viabilizar outras que naquele momento não pode, ou que pode contribuir
não com dinheiro, mas às vezes com o trabalho, às vezes com a presença, às vezes, enfim, há tantas formas de contribuir, né? Então, eu acho que isso também é biodança, porque isso é ser inclusivo, porque isso é ser afetivo, né? E é ter o diverso. E aí o grupo de biodança, ele é cada vez mais diverso. E essa é a riqueza, né? Então, uma coisa importante hoje na biodança é o jovem, é trazer o jovem para a biodança. E muitas vezes o jovem não vem, ou porque não tem grana, porque o jovem em geral não tem grana, né? Então, trazer esse jovem e tornar possível ele ali na contribuição que ele consegue dar. Uma contribuição, por exemplo, aqui, né, nas redes sociais, que os jovens em geral dominam tão bem, né? Então, é importante. Outro ponto importante, e aí eu queria levantar isso com vocês, é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Colocando a biodança nesse lugar, nesse espaço da rede social, nesse espaço da internet, né? Então, como que é isso para vocês? A biodança que tem uma estrutura na presença do outro, no contato, né? Como que é para vocês esse diálogo da biodança com esse mundo 2D, né? Sim, mas que não esqueçamos que na pandemia também a biodança procurou formas de se espalhar, de continuar muito vigente, muito latente, muito expressiva. Eu acho assim maravilhoso. Não paramos de trabalhar, continuamos facilitando a biodança e teve algumas particularidades maravilhosas. Nós tínhamos um grupo, chegamos até 3 grupos virtuais semanais e um dos grupos tinha pessoas do mundo inteiro, de muitos lugares de Brasil e lugares de outros países. Isso é uma questão que assim, presencialmente a gente não consegue. Então, eu acho que essa sede da expressão, da identidade, dessa proposta da biodança, ela acha caminhos, acha formas de sobreviver e de ir além, de transcender todas essas dificuldades e de entrar nesse mundo virtual. Eu não sei, para mim é um desafio grande, mas eu não sei, aí eu teria uma curiosidade de perguntar para Alejandro, que mora na Europa, você que esteve morando bastante tempo na Europa, como é que é lá? Porque aqui, como a biodança é mais antiga que surgiu aqui em Sudamérica, temos pessoas biodançantes, como você gosta de falar, o biodanceiro, como falamos aqui, que já está não vou falar na terceira idade, mas já está na 4ª, 5ª idade. E aí a faixa etária, temos pessoas da biodança que participam desde o primórdio da biodança que já estão com 80 anos. E isso é muito lindo, mas por outra parte, e a biodança, será que vai acabar com eles quando eles morrerem? Nós temos um desafio aqui também. Sim. Especificamente aqui no Brasil, talvez na Argentina, um pouco, no Chile um pouco diferente, mas como é isso na Europa? Que linda sincronia que você compartiu isso aqui, porque veníamos falando quando estávamos vindo para aqui com a Adriana, com respeito a isso. Eu acho que tem muitas vertentes porque isso está acontecendo. Acontece umas coisas que eu vejo, porque não é a minha realidade é que a biodança está cheia de jovens. Como eu já falei, eu tenho professores de biodança que têm 20, 22 anos, eles já são ensinantes, já estão dando aula com 20, 22 anos. São pessoas que estão escolhendo a biodança como atividade profissional de sustentamento, tá? Então tem toda uma projeção lá que a maioria dos professores antigos que você falou são professores que fizeram como um cambiamento profissional de complementarização através da biodança também. Mas tem pessoas, claro, como a maioria das pessoas
de professores de dança que trabalham muito bem fizeram esse trabalho. Mesmo meus pais fizeram isso assim também. Então, os jovens, para que eles se sintam bem-vindas, têm que sentir que a música que está sonando toca o coração deles. Então, se nós estamos utilizando músicas dos anos 80, que é quando eu nasci, tudo bem, a melhor música do mundo, mas precisamos pôr músicas mais atuais também. Precisamos que eles se sintam bem-vindos com a música que está lá. Ao menos uma. Que eles digam, essa eu conheço, posso cantar. E começam a dançar. Uma dança expressiva, que você quer que as pessoas expressem. Então, eu que trabalho também com a secção metodológica de biodança, estamos muito nessa discussão de poder fazer um laboratório que analise músicas para biodança atuais que podemos insertar nos novos catálogos. Tá? Então, vemos também resistência dos amigos biodançantes que dizem, não, mas vamos deixar a biodança com as músicas que Rolando selecionou para a gente e trabalhar com essas lá. Tudo bem, mas isso vai trazer um problema também, que as novas pessoas que estão chegando, os jovens, não se vão sentir identificados com essa música lá. E como sei isso? Porque fenomenologicamente eu vejo exatamente essa coisa. Os países onde tem mais professores de biodança que utilizam a música que Rolando utilizava, que ainda se pode utilizar, que é a música que funciona, o público tem uma idade superior. E aqueles países que decidiram ser mais vanguardistas, de também incorporar outras músicas, estão chegando mais jovens, que estão ficando. E como eles estão quedando-se aí, estão fazendo escola também. Então depois estão dando aula. E como eles têm 25, 30 anos, as pessoas que vão vir à classe vão dizer, meu professor também é jovem. Então assim como a gente tem que transmitir. Então, eu queria lembrar os colegas também. O que acontece quando não tem a música? Quando a música não funciona? O que fazemos? Fazemos algo igual. Samba, cananda, camina, bomba. A gente canta e dança. A gente viu na aula de vocês, que foi fantástica, que o sistema de som houve um probleminha e que todo mundo ficou cantando. Essa música não faz parte do catálogo, gente. Não, porque a música estava sendo feita ao vivo com as pessoas que estavam inventando isso. Então, eu acho que isso é para reflexionar, para todos nós. De poder poner música, ver o grupo que está delante de nós. E ver qual é a música representativa para todos. Tem uma pessoa de 30 anos, tudo bom, mete um rock and roll, mete um jazz. Tem uma pessoa de 20 anos, põe um Coldplay também, para uma dança, qualquer um. Põe um tango, põe um rock and roll. Tudo pode estar presente. Tem músicas que são universais, como os Beatles, como Queen, não? Que está como Pink Floyd, como a música, tem músicas clássicas que ainda tocam o coração da gente. Então, acho que também são essas músicas que a gente tem que trazer para que todo mundo se sinta bem-vindo. Mas se eu estou passando a porta, tenho 22 anos, e vejo que a pessoa mais jovem depois de mim tem, sei lá, 40, eu começo a sentir, isso foi legal, mas eu acho que eu não sou o público para isto. Eu vou para o forró, ou vou fazer outra coisa, ou vou para o cinema. Então, isso também é um desafio para fazer. E essa inclusão de músicas também, não só pela questão da idade, mas também se a biodança está se expandindo, como a gente estava conversando, para outros lugares do mundo, ainda que a música brasileira, a música latino-americana seja maravilhosa, funcione em todos os lugares, também tem essa questão, né? Israel, por exemplo, eles têm também estão incluindo músicas, estão sugerindo músicas em hebraico, e que a gente tem usado no Brasil. E que tem um efeito maravilhoso aqui, todo mundo dança, mesmo sem entender a letra, não importa entender a letra, né? Então, se nós estamos expandindo a biodança pelo mundo, também tem que incluir as músicas de outras partes do mundo, que naquela época, quando Rolando começou a biodança, hoje em dia o Spotify ou qualquer, né, a gente consegue ouvir música, mas naquela época você tinha que comprar, né, discos. Eu comecei a fazer biodança com vinil. Comecei a fazer com CD, né, tinha que ter um musicalizador, que era o colega que botava o CD e tirava, né, para já preparar para o próximo. Hoje em dia a gente tem todos os programas, eu tenho 2.000 músicas, 3.000 músicas, 4.000 músicas, mas naquela época não, hoje tem acesso, né, e poder incluir também essas músicas de outros lugares, com todos os cuidados metodológicos, né. Uma vez eu escutei
numa formação que eu fiz com a Verônica e o Raul, eles disseram uma coisa que eu acho muito importante. Que às vezes a gente escuta uma música, o Sérgio Cruz fala isso também. Você escuta uma música e você fala, ai, que música maravilhosa, vou colocar na minha aula de biodança porque essa música me toca. E aí eles disseram, antes de fazer isso, coloque essa música para outros colegas facilitadores escutarem essa música também. Porque às vezes ela provoca em você alguma coisa, porque em você, seja pela sua memória afetiva, seja por qualquer questão, ela te toca. Mas sempre, né, colocar essa música para os outros escutarem. E aí muitas vezes realmente, né, funciona com todo mundo. Então tem que ter esses cuidados metodológicos, não é só colocar qualquer música assim, escutei, gostei. Mas respeitando esses cuidados, eu acho importante incluir. Fundamental. E você falou do diverso, né, da diversidade, que eu acho a grande riqueza da biodança é isso, né? E a gente não se apresenta dizendo eu sou engenheiro, ou eu sou advogado, né? Se apresenta dizendo eu sou Adriana. E aí muitas vezes você se vincula com as pessoas e só depois vai descobrir, nossa, essa pessoa tem uma vida completamente diferente. E tem histórias, né, de pessoas que se apaixonaram e que não tem, você vai pensar, essa pessoa nunca nada a ver, né, esses mundos muito diferentes e se vincularam por outro. Isso é muito rico. E eu acho rico... Pois é, né, que coisa. Mas eu acho muito importante que a biodança não tem regras. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, o que é esse negócio de biodança? É uma seita que você vai lá, passa o fim de semana, faz 10 dias que você está fazendo esse negócio. Mas assim, não tem, né? Ninguém vai dizer pra você, se você faz biodança você tem que ser vegetariano, ou se você faz biodança você tem que, né, fazer... Não tem isso, né? Não tem regra, não tem... Rolando Toro, amamos Rolando, todos amamos Rolando, somos muito gratos a Rolando pelo que ele criou, mas Rolando não é nenhum guru que a gente vai seguir, né? Eu acho isso muito importante de dizer. Exatamente por isso que é tão inclusivo, porque você pode ser como você quiser ser e você tem lugar na biodança. Aqui temos a Mariana que está fazendo uma pergunta pra gente. Como está em português, eu vou deixar... Mariana pergunta, Mariana, querida. Dentro desse movimento de expansão, qual a importância da biodança clássica? A essência deve ser mantida ou vocês percebem a biodança como algo mutante? Importantíssima essa pergunta. Gosto muito disso, Mariana. Eu posso dar uma perspectiva com respeito a isso. Eu queria lembrar que a biodança é uma metodologia sistêmica, mas isso não quer dizer que seja uma mecânica, tá? A diferença é isso aqui. Uma mecânica é o motor de um auto, de um carro. E a biodança é mais como as leis da física. Então, com essas leis da física que permitem fazer certas coisas. Então, se nós compreendemos como funcionam essas leis da natureza, da física, podemos construir algo a partir de lá. E isso pode se adaptar com respeito a como a comunidade, como a cultura vai evoluindo no tempo. Então, a biodança clássica poderia ser chamada como a primeira biodança que a biodança, quando Rolando foi criando com as suas primeiras classes. A metodologia é a mesma, o sistema de funcionamento, com a parte ativa, na parte regressiva, com exercícios chaves, com a música, mas tudo isso é mutante, porque a gente fez agora parte de um experimento que foi essa pandemia de 2 anos que tocou todo mundo, ficamos fechados em casa e os professores de biodança que compreenderam a biodança do ponto de vista de como ela se aplica na realidade, a gente sabia a partir do dia 1 o que fazer, sem que ninguém de nós foi explicado. O Rolando não falou para nós o que a gente tinha que fazer, a gente sabia. Por quê? Porque a gente se adapta. A gente saiu fora ensinar esse biocentrismo a partir do que a gente estava vivendo. A pandemia foi excelente para que ao fim as pessoas compreendam a diferença entre medo e peligro, porque os meios de comunicação venderam medo em lugar do peligro. A diferença é muito clara. Medo é como ter medo que você não consiga dormir porque tem um monstro embaixo da cama, um lobo debaixo da cama e não consegue dormir por causa disso. E peligro é saber que um lobo pode atacar a gente. Então, uma coisa é uma coisa, como disse um filósofo, e outra coisa é outra coisa. Então é isso. Eu, assim, por exemplo, aqui em Brasília, muita gente fala pra mim assim, você dançou em Israel, você conhece a Sylvie? A Sylvie fez uma coisa maravilhosa, é uma facilitadora de Israel que começou a fazer esses encontros na época da pandemia, né, pelo Zoom, pelas plataformas, e era maravilhoso, porque de repente eu abria a tela, tinha um monte de carinhas de pessoas que eu conheço de vários lugares do mundo e pessoas que eu nunca vi,
E as pessoas que estavam muitas vezes sozinhas em casa, né? Naquela sensação de medo que se criou também, ou porque tinham regras, vários países tinham regras que você não podia sair de casa. E aí elas se viam no olhar do outro, ainda que fosse nas janelinhas do computador, e se sentiam menos sozinhas. Então eu acho que as pessoas aqui falam, dançou com a Silvia, que é uma pessoa maravilhosa. Ela realmente é uma pessoa maravilhosa, assim, que eu faço aqui um tributo nessa live, Silvia. Beijo, Silvia. Sim. Foi isso. E muita gente começou, e cada um encontrou sua forma. Tem pessoas que deram cursos, por exemplo, né, teóricos de biodança. Eu fiz vários, aproveitei que eu estava em casa, né, ensinaram coisas, fizeram palestras, fizeram conversatórios, né, assim, chamaram pessoas de vários lugares para, vamos discutir a questão de gênero na biodança. Aí chamava uma pessoa de um país, outra pessoa. Tem gente que fez isso, tem gente que fez. Eu fiz um trabalho maravilhoso com Maria del Pilar, que é da Colômbia, que mora na Bélgica, em que ela põe a música, nós dançávamos, depois nós escrevíamos, ela colocava perguntas, e aí a gente escrevia, né? Foi maravilhoso, textos maravilhosos que surgiram, expressando também, cada pessoa expressando aquilo que estava sentindo. Então, cada pessoa que teve a criatividade, que é uma das 5 linhas de vivência, tão importante, dentro daquilo que considerava possível, fez, né? E trabalhou isso. Agora, eu acho que é importante dizer, ninguém está defendendo que o online, a rede social substitui. E essa é a grande, né? Surgiu essa discussão. Ninguém está dizendo que não é importante o contato físico, o grupo regular, né, o encontro. É maravilhoso, falta isso no mundo. Falta abraço, falta toque, falta isso. Então, ninguém está falando que uma coisa substitui a outra, mas é o que a Sheila trouxe, né? É uma realidade, a gente está aqui. Então, essas lives que vocês fazem estão levando também, né, a oportunidade das pessoas de conhecerem mais. Um desafio para todos nós. Mas a vida é essa. É feita de desafio, né? Senão a gente não cresce. Se está sempre na zona de conforto, né? Aí na zona que começa um pouquinho de desconforto, a gente cresce, a gente se reinventa, a gente pode ir além, né? Pode colocar para funcionar a transcendência. Eu tenho uma questão que nós trazemos sempre em nossas lives, nas conversas, do imediatismo que está permeando atualmente o ser humano, né? Lamentavelmente. Mas é isso. E aí a minha pergunta é bem concreta. A biodança existe ou tem uma tendência forte a ter uma biodança de eventos, onde as pessoas fazem, aqui ao menos está aparecendo bastante isso já há um tempo, de as pessoas fazerem o que nós chamamos na biodança maratona, né? Que são encontros de final de semana, e não, eu só faço maratona, não faço um processo de um grupo regular, né? Que é o formato onde a biodança age, né? É um processo evolutivo. Então, que vocês opinam disso? O que vocês pensam? Eu gosto muito dessa ideia, mas o trabalho mais importante que a biodança faz é aí que se vê os cambiamentos e o aporte que a biodança pode fazer quando a gente está fazendo o grupo regular, quando está indo todas as semanas com o grupo, participando, fazendo parte, estabelecendo vínculos com essa tribo que está lá, com o professor, com a professora, e aplicando isso na vida cotidiana. Porque ir uma vez por mês, uma vez cada tanto, na maratona, é legal, é lindo, mas é um aprofundamento sobre uma coisa que a gente já está instalando na vida. Então, para os amigos e amigas que só fazem fim de semana, legal, fantástico, a gente recebe vocês, bem-vindos. Mas, se nós queremos que isso se instale na vida cotidiana, que essa magia esteja todos os dias, a gente precisa do grupo regular. Por quê? Porque nós temos, não quero falar manias, mas um jeito de interaccionar com o mundo que é jeito, tá? E se nós fazemos um encontro pontual de 4 dias, de 2 dias, um fim de semana, na maratona, como falamos acá, não dá esse tempo concentrado para diluir toda essa aprendizagem em um mês, em 2 meses. Mas se fazemos cada semana um pouco, isso vai dar muito mais certo. Dando um exemplo em pedagogia, os pedagogos que estão ouvindo isso, você conhece isso já. Se eu quero ensinar piano, eu quero aprender piano, eu fico
24 horas sonando, tocando piano sem parar, e depois não toco mais o piano durante todo o resto do mês, não são realmente 24 horas que eu pratiquei. Vai ser muito mais efetivo se eu pratico só 20 minutos por dia, todos os dias. Então sim vai dar certo. É muito menos tempo para final do mês, mas a aprendizagem é muito maior, porque um pouco cada dia. Então se começa a estabelecer um jeito mais natural de interaccionar. Depois dançar mais, porque também está o oposto. O que acontece se eu estou dançando em 2 grupos, ou em 3 grupos? Eu queria fazer dança todos os dias. Cara, porque também acontece isso, né? Acontece. A gente às vezes fica assim apaixonada com biodança aqui todos os dias. Vamos ao congresso. O congresso é assim mesmo. Maratona é isso. O festival que foi agora, que foi excelente, é isso. Mas emoção, esse movimento interior começa a se desgastar. A gente começa a ficar cansado, cansada também. E precisa recuperar essa vitalidade. E por isso também que Rolando já falava disso, que a recomendação é fazer biodança uma vez por semana. E de vez em quando, uma maratona com um título específico para trabalhar coisas que podem estar trancadas ou aprofundar ainda mais em temas específicos, que podem ser muito variados. Cada facilitador que tem um grupo regular começa a olhar o grupo e começa a sentir o que tendria que ser feito para poder aprofundar mais. E vai proponer temas específicos que podem ser muitos, para poder ajudar o seu próprio grupo regular também, não? E na vida de cada uma das pessoas. Então, aí vocês tocam no ponto que eu acho importantíssimo. A biodança, ela não está separada da cultura, da sociedade, da nossa cultura capitalista, consumista, né? E tem uma proposta de transformação individual e social, mas ela está sujeita também ao contrário, a ela se tornar um objeto de consumo, né? E eu passo a partir daí a consumir biodança como eu consumo qualquer outra serviço ou produto, né? Exato. Então, como que vocês veem isso, assim? Porque a gente acaba vendo isso também, né? No mundo carente de afeto, de abraços, né? A gente vê, as pessoas muitas vezes vão ao grupo de biodança para serem abraçadas, né? Para sentir coisas que não sentem, para ter um espaço, esse espaço que a gente estava dizendo aqui, de expressão. Mas o grande desafio é esse, né? É o levar para a vida. Quando você só vai lá uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou numa maratona, só para se alimentar do que falta na sua vida. E não... Essa questão extrativista, né? Exatamente. Tirar, né? É um consumo. E aí a biodança, dessa forma, ela ajuda a manter até aquela vida. Porque em vez de transformar, eu me nutro aqui um pouquinho, aí eu aguento. Essa biodança analgésica que a gente Analgésica. chama. Sim, exatamente isso. Que linda imagem. Eu falo também que alguns professores efetivamente dão na biodança o que a gente quer receber. Mas o professor de biodança tem que fazer essa pergunta, que também é filosófica para si mesmo. Eu tenho que dar o que a gente quer, mas também tenho que dar o que a gente precisa. E às vezes entre o que as pessoas querem e que eles precisam, não é a mesma coisa. E a verdade, muitas vezes tem a resistência entre aquilo que eles precisam, que tem um esforço aí para fazer. Sim, tem um esforço. Mas se você conseguir passar isso aí, depois vai ser muito mais leve. Falamos muito da zona de conforto também, não? As pessoas querem ficar nessa zona de conforto, que zona de conforto é feio, mas falamos de zona de conhecido, tá? Querem ficar na zona do mundo onde eles conhecem e não querem sair a explorar. E a biodança, a magia que está fora desse círculo de conforto, de mundo conhecido, está essa zona da magia, do mistério. E que para entrar aí dentro precisa um pouco da tua energia, da tua coragem, do teu valor para poder ir mergulhar aí dentro. E muitas vezes é desafiante. Mas o que vai acontecer? Se você gostou, o que você encontrou, essa zona de conhecido vai crescer. A zona de conforto vai crescer. E cada vez vai estar melhor em outras situações onde você vai se sentir ainda mais confortável ali dentro. Tem, por exemplo, porque às vezes as pessoas creem que a biodancinha é
que lugar tão bonito para se acariciar, está bem, está relaxado. Mas não, a biodança também tem dança de tigre, dança de confronto, dança de oposição, dança yang, dança de força, de se expressar, de mostrar a nossa paixão ao mundo. E então nós praticamos adentro da aula, praticamos uns com os outros. E quando acontece que nós temos que sacar o nosso tigre com nossos professores, no meu caso, quando era jovem, ou no trabalho, o tigre está aí presente. Podemos argumentar de um ponto de vista não de desestabilização, mas sabendo que é uma dança. Não é? E ir lá e eu não concordo. E não concordo por isto. E podemos argumentar, estando mais tranquilo, porque a gente mergulhou aí dentro, conhece essa emoção. Então, eu acho que isso é legal também de ficar sabendo. Por isso, a prática semanal da biodança é super ótima. Os professores de biodança, facilitadores, eles têm um plano, eles têm um mapa do ano. Assim como a gente começou dançando a semana passada com a Estela Sheila, o fogo dos 4 elementos. Então, eles começam a estabelecer assim uma onda, uma história, que pouco a pouco vão contando para a gente que está dançando com eles, e podemos ir ponendo esse fogo que foi a semana passada na nossa vida. Vamos ver o que vai acontecer amanhã na nossa vida. E assim, também isso me vai falando. E eu posso estar mais em contato com aquilo que eu quero fazer. O que eu quero, como essa classe me falou a mim e como essa classe continua me falando durante a semana. Eu me sinto, dançamos um fogo, para mim foi ótimo, porque eu cheguei aqui e fui dançar. Eu fui dançar antes do festival, antes de tudo. Eu me contatei com o meu fogo interior, com minha paixão, com minha luz, que pude transmitir. Eu sinto minha viagem aqui, muito da minha energia. Eu de 9 palestradas estando aqui, que nossa, é um monte. Mas eu estava nessa energia de fogo que a Sheila e o Esteban chamou pra gente. Eu queria compartilhar isso amanhã, mas estou compartilhando agora com vocês. Mas muito obrigado por essa vivência que foi magnífica, ótimo. E isso que você queria dizer é uma coisa que é muito importante, que você está dizendo que você foi dançar, né? Você foi dançar com a Sheila Esteban, você foi dançar com a Mônica, você dançou no festival. Isso é muito importante, que o facilitador também dance, né? Às vezes a pessoa, claro que é difícil na vida conciliar, mas eu acho isso muito importante. As oportunidades, eu vejo sempre o Alejandro aproveitando as oportunidades que ele tem de dançar, né? Como biodançante. E eu acho, Ale, que o que eu gosto muito do grupo deles, lá do Bio2, é exatamente o que você estava falando, de dar não só o que as pessoas desejam, mas o que as pessoas precisam, e que provoca relatos de vivência maravilhosos, das pessoas dizerem, isso me gerou um incômodo. E aí, durante a semana, estava lá dirigindo o meu carro e, de repente, eu falei, nossa, isso me gerou um incômodo por causa de tal coisa. E, de repente, contam que, eu cheguei para o meu chefe, que me propôs, não sei, e falei não, e, né? Então, isso eu acho uma das coisas que eu acho mais ricas lá no grupo deles, é que, às vezes, a gente até fala assim, nossa, nessa aula aqui, esse exercício não foi muito legal, e de repente você fala, por que não foi legal? E você percebe alguma coisa dentro de você que transforma. Eu acho assim, eles são maravilhosos, eu amo os dois. Mas por causa disso é importante. É a possibilidade de integrar o cognitivo, né, que é necessário. A gente não pode falar. Como nos primórdios da biodança, a gente falava assim, da feira para o corte. E da feira para o corte realmente é coma, né? Coma 4, entra em coma, né? Não. A gente não pode dissociar mais ainda. A gente tem que a gente conseguir integrar, né? E tem um momento de integração da fala e de integração do cognitivo. Não racionalizar, puramente racionalizar, mas sim fazer aqueles links, né? Aqueles cabeamentos que você falou, para associar e entender o que está acontecendo, essa transformação em nossa vida. E a gente trazer essa transformação para perto de nós. Não com o intuito de controlar. Isso aí que é o que você falava da zona de conforto, né? Meio feio falar assim, zona de conforto. Mas é a zona, a região na qual a gente tem a fantasia que controla. Essa pandemia veio para... Nossa, as pessoas que continuam falando que controlam alguma coisa são muito teimosas, porque na verdade a gente não controla nada. Essa pandemia veio para mostrar que não controlamos nada. Um vírus que a gente não vê pode matar a humanidade inteira em um pequeno espaço de tempo.
não controlamos nada. As pessoas às vezes falam pra mim assim, ai, como é que você consegue viver sem saber onde você vai estar morando daqui a alguns anos? Eu falo, gente, a única diferença é que eu sei que eu não sei. Mas na verdade ninguém sabe. Que faz parte do teu trabalho, mas tem uma necessidade de encontrar um apartamento aí na 9, né? Pega, dá um tchan de vermelho. Dá. O Fabrício deve estar ficando com cãibra, né? Tá, Fabrício. O Fabrício tá aí, ele propôs, né? Ele propôs, falou assim. Vamos fazer assim. E aí, vocês querem dar uma pausa agora para voltar depois ou terminar mesmo? Acho que podemos terminar. Foi muito Podemos, tudo isso. podemos. Mas as pessoas que estão se unindo agora, eu vi a Shirley chegando também, saber que tudo isso fica registrado, depois fica a Bio2, então também nas redes sociais você vai poder assistir ao que a gente falou hoje neste bate-papo um pouco informal assim, mas foi muito legal, muito nutritivo. No Bio2, no teu perfil também, Sim. e no perfil da Adriana, que vai colocar uma fotinho lá, né, pra gente. Aí, vai se identificar. Nossa. Se despeça. Então, nos Despedimos. despedimos aqui agradecendo esse bate-papo maravilhoso. Imensamente. Não é todos os dias que a gente pode ficar com amigos tão queridos e falando o que a gente mais gosta na vida. Ou das coisas que a gente mais gosta na vida. Porque hoje é dia dos namorados e eu gosto muito dela. E hoje é o aniversário da minha filha, que faz parte do nosso grupo. A Ana Laura faz anos hoje. Hoje é os dias dos namorados, então beijos a todos. Um abraço para vocês. Eu também agradeço essa oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Eu já tinha feito a live com vocês, que foi muito legal. E eu tive assim, a honra, o prazer de dar aula com eles dois no Festival Despertar, que foi maravilhoso, que terminou ontem. Ano que vem tem de novo, já está prometido. Né? Todos os facilitadores de Brasília, praticamente todos os facilitadores de Brasília estiveram lá. As duas diretoras das duas escolas que também fizeram uma coisa maravilhosa, que foi dar um módulo conjunto da escola com a presença do Alejandro, que foi maravilhoso. Então esse movimento assim, de união, de solidariedade, de participação do movimento de biodança de Brasília, assim, realmente foi muito emocionante. E estar lá com vocês dois foi maravilhoso. Nosso querido Marcão falou que parece que foi nomeada a capital da biodança no Brasil. Aqui, o DF, Brasília. Sim, tem que ser um epicentro, porque fica fácil chegar para aqui, para todo brasileiro que está espalhado vem da praia. Quando saiam da praia, venha para Brasília para dançar biodança, tá? As conexões, até as conexões aéreas sempre passam por Brasil. Brasil é São Paulo, né? Então, beijo no coração. Beijo.